Eu já ouvi falar também de empresários. Hoje tem uma onda no Brasil, até por conta da instabilidade, por questões tributárias, pessoas dizendo, dolariza seu recurso, dolariza seu dinheiro, né? E aí muitas pessoas falam, já que eu vou dolarizar, eu vou mudar para lá, vou começar a gerar negócios lá. E a minha empresa, eventualmente, pode ter uma unidade lá, vender lá nos Estados Unidos, um mercado gigantesco, né? Existe algum caminho para eu, jovem, que tenho uma empresa e quero abrir uma unidade lá, alguma previsão de visto que me permite morar lá, tendo um negócio? Sem dúvida, existem os vistos de negócio, porque você tem os vistos de trabalho temporário e você tem os processos de green card. Você pode aplicar para um, depois o outro, aplicar os dois ao mesmo tempo. Então, uma pessoa que está indo lá, não, por exemplo, a questão de estabilidade ou financeira, mas de segurança, mas quer ir para empreender ou para uma oportunidade de trabalho, tem vistos próprios para isso. Então, uma companhia americana, e aí no caso uma companhia que o próprio estabelece nos Estados Unidos, ou forma nos Estados Unidos, pode servir de patrocinador para um visto. E aí existem vistos de trabalho como o L1, por exemplo, que é a transferência de um executivo de uma unidade para outra. Então, se eu sou empreendedor, tenho uma empresa no Brasil e quero ter uma filial, uma operação nos Estados Unidos, eu posso criar essa LLC, essa corporation, e me transferir para os Estados Unidos, ou transferir um executivo, quem quiser, para desenvolver essa operação nos Estados Unidos. E essas categorias, eventualmente, permitem também uma imigração permanente, que é o Green Card. Então, existem, sem dúvida, situações onde isso faz mais sentido do que talvez fazer um investimento grande, mas aí é importante sentar, entender os critérios, entender as obrigações, né, para enfim, não iniciar um caminho que depois não vai se concretizar, né? Com os meus clientes, essa é talvez a minha maior preocupação, é você fazer um processo, a pessoa já começar a morar nos Estados Unidos e depois, por ter calculado alguma coisa errada, a pessoa não conseguir estender um visto de trabalho ou não conseguir um green card e ter que voltar com a família. Então, isso é sempre a coisa que a gente mais quer evitar. Então, por isso que eu mencionei antes, eu repito, é importante ter expectativas realistas, é importante entender quais são as obrigações, o que será exigido de você se você está fazendo um visto temporário, ou até mesmo de imigrante, porque você mostra um planejamento para o governo americano, que você deve tentar o máximo concretizar. Tadeu, até colocando na mesa o fato de que o povo americano, de forma geral, ele tem uma preparação cultural diferente do brasileiro, né? As leis americanas são diferentes, até mesmo a forma de aplicação. Então, o planejamento faz parte, né? Se o brasileiro quiser fazer imigração de uma maneira brasileira, vai dar errado. Então você já começa ali o primeiro step, se é o seu desejo morar nos Estados Unidos, já começa o primeiro step se planejando corretamente com o apoio de quem sabe quais são os caminhos. É esse o pensamento que a pessoa tem que ter, correto? Sem dúvida. Consertar é muito mais difícil. Nos Estados Unidos, é uma mentalidade assim de, olha, a gente vai conferir essa informação, vai validar, vai fazer a diligência, mas acreditamos na boa-fé da pessoa que está aplicando. Então a pessoa, dependendo do processo, do tipo de processo, vai ter que fazer uma série de declarações, apresentar uma série de documentação. Se posteriormente descobrirem que alguma coisa ali não era verdade ou não era realista, aí o resultado disso é muito negativo e pode prejudicar de forma muito, muito grave a situação de toda a família. Então é uma questão de boa-fé. Eles vão dar essa corda, né, de uma certa forma, vão dar essa corda, mas se você depois mostrar que, enfim, quebrou essa confiança, exatamente. Aí a lei vai ser aplicada. É severa. E aí, às vezes o sonho americano, mesmo com recursos, com condições, se torna uma impossibilidade porque tomou caminhos incorretos, né? Exatamente. Não importa o recurso. Não importa o recurso, né? Porque eu já ouvi falar de pessoas brasileiras com bastante recurso que fez esse processo incorretamente e foi pego pelo sistema americano e não pode voltar lá. E aí até mesmo o passeio da tão desejada Disney fica impossibilitada, né? Sim. Lá
Infelizmente não tem muita exceção, né? A regra é regra e é aplicada igual para todos. Isso é interessante, porque a gente tem o costume de dizer o jeitinho brasileiro, né? Eu acredito que, de forma geral, o brasileiro é um povo honesto, um povo correto, mas os pequenos casos de erro, de corrupção, né, traz uma tristeza e uma notoriedade para a sociedade como um todo. Mas não adianta pensar que nos Estados Unidos tem jeitinho, né? Se você quiser fazer um jeitinho num processo tão importante desse, pode dar errado e comprometer aí uma vida, né? E a gente só tem uma vida para viver, então não podemos errar. Agora, dentro desse contexto de opções de visto, você mencionou que eu posso adotar um e, ao mesmo tempo, aplicar para um outro. Então, por exemplo, eu vou aplicar para o de trabalho temporário, mas também para um futuro green card. Eu posso optar por 2, 3 ali ao mesmo tempo, é isso? Sim, contanto que você não esteja aplicando o mesmo benefício ao mesmo tempo, você pode ter uma solução de curto e longo prazo. Interessante. Os processos de green card normalmente demoram, né? Porque tem toda uma diligência sobre não só a qualificação da pessoa, mas também a diligência sobre a pessoa e sobre a família que vai migrar, questão de segurança nacional, etc, etc. Especialmente agora, com essa nova administração, isso vai ser pior ainda. Então, é um processo que normalmente leva tempo. Portanto, para uma pessoa que talvez queira empreender ou queira trabalhar, a gente pode buscar uma solução mais imediata, que seria um visto de trabalho, que dependendo do visto pode ser aprovado por 1 ano, 3 anos, e já, talvez em seguida, ou até mesmo em paralelo, aplicar um processo de green card, que aí vai ser uma solução mais permanente também, porque um é temporário e o outro é permanente. Então você pode fazer isso, em alguns casos é até recomendado, então é parte da estratégia, dependendo do caso. Legal.